É isso, não, é no final de jogo, no Couto Pereira, o Bahia fez o que precisava fazer, né? O Bahia fez o que precisava fazer. Vencer, voltar a vencer, né? A partir de agora, começa o trabalho, de fato, do Rogério Ceni. Começa com o pé direito, né? É importante começar com esse pé direito. Acho que o Bahia soube se impor, mesmo fora de casa. Isso é positivo, né? No Campeonato Brasileiro, muito difícil. O Bahia conseguiu um resultado importante, né? É nítido que o Ceni precisa fazer alguns ajustes, porque o resultado foi 4-2, poderia ter sido mais elástico, né? Mas também a gente não pode esquecer que o goleiro, hoje, o reserva, né? O Luan Poli, muita gente até gosta desse goleiro, eu não gosto, eu já falei desde que eu estava no esporte, fazer algumas defesas, impressiona, mas é um goleiro que solta todas as bolas praticamente. Não é um goleiro seguro, né? É um goleiro espalhafatoso. Hoje ele errou muito, mas o Bahia não tem nada a ver com isso. Mas o que mostra? Mostra que o Bahia precisa ajustar algumas coisas, né? O Bahia hoje mostrou coisas interessantes, né? Que foi a intensidade, a vontade. Assim, foi um Bahia mais incisivo, como eu falei, no primeiro tempo. Segundo tempo, não. Foi um time que se acomodou, mas muito em função do resultado, muito em função de saber que você joga um jogo, mas você joga também um campeonato, né? Acredito que o Bahia também teve essa maturidade para saber que o Curitiba não oferecia tanto risco assim e que dava para também não gastar tantas energias, porque agora o Bahia vem para o jogo contra o Santos, depois o Bahia vai ter um intervalo de 12 dias para voltar a jogar. O Bahia joga dia 18 contra o Santos, na Arena Fonte Nova, depois só volta a jogar dia 30 de setembro. Ou seja, o Rogério Ceni, de fato, depois desse jogo contra o Santos, que é interessante e é obrigatório o Bahia vencer, aí a partir daí o Rogério Ceni vai ter mais possibilidades de ter um Bahia muito mais autoral. Eu acho que aos poucos o Ceni começa a trazer, né, a sua visão de jogo, traz a sua identidade de treinador. Claro que não vai dar. Agora, eu ainda continuo cornetando. Muita gente pode falar, poxa, mas o Bahia venceu. Sim, mas eu corneto. O Rogério Ceni não pode manter o Everaldo 90 minutos com a performance que o Everaldo teve. Eu sei que ele quis, não quis. Ele fez algo parecido com o Paiva. Só que o Paiva não fez a substituição do jogo, que ele se despede, para o Everaldo não ser muito vaiado. Hoje o Ceni não fez a substituição para proteger o Everaldo, para tentar saber que o jogo era fácil, podia ter uma possibilidade, só que os treinadores, eles não podem proteger o jogador. Eles têm que proteger o Bahia. Tem que proteger o Bahia. Isso aí eu não concordo. Me desculpe, eu não concordo com o treinador que quer proteger jogador. O Everaldo, gente, mostra que não tem condição de jogar. Nesse Bahia, ele não tem condição. O Tassiano hoje reinou no ataque. Então, o Rogério Ceni quis proteger, o Paiva quis proteger, só que o Rogério Ceni precisa tomar cuidado. Hoje foi contra o Curitiba. No jogo mais apertado, esses gols que o Everaldo perde, pode fazer falta. No jogo mais acirrado, num clássico mais pegado, faz falta. Então, não tem negócio de proteger o jogador, não. Tá mal, sai. Tá mal, infelizmente, não dá para jogar. Mas é válido, é estreia e também serve para o próprio Everaldo. Né? Para quando você de barrar, falar assim, Everaldo, eu tentei, mas não deu. Mas, assim, o bom foi que o Bahia mostrou outras virtudes, né? Hoje mostrou, por exemplo, o Gilberto mais defensivo, o Cândido bem mais ofensivo, e o Ratão também, viu, Wender? O Ratão, o Bahia revezou muito, assim, o Everaldo, claro que foi o atacante, o centroavante, o homem de referência, mas, assim, o Tassiano, o próprio Ratão apareceu muito ali pelo centro, né, de ataque do Bahia, ou seja, o Bahia fez esse rodízio, né? O Bahia fez de fato, hoje o Bahia fez um 4-2-3-1. Everaldo isolado na frente e ali Tassiano, o Ratão e do lado direito o Ademir, né, os três aproximando. E volta e meia, né, ou o Tassiano ou o Ratão aparecendo como se fosse o segundo atacante mesmo, o centroavante, referência. Inclusive, o Tassiano foi importantíssimo no gol da virada do Bahia, porque ele dominou a bola difícil, né? Uma bola difícil, o jogador correndo, de lado, ele domina a bola no peito e consegue proteger, joga a bola para o Cândido, que consegue chutar cruzado, e aí o Ademir faz o gol
da virada. Ou seja, o Bahia mostrou um time coletivo, né? Mostrou um time coletivo, apesar de pouco tempo do trabalho do Rogério Ceni. Então, o Rogério Ceni, ele traz de volta, ele abre a disputa por várias posições, e o Rogério Ceni também, quando ele escala o Iago Felipe e ele vai bem, ele mostra que todo mundo vai ter sua oportunidade. Assim, eu diria que hoje o Iago Felipe e o Raul Gustavo, dos que assim a gente questionava, e Everaldo, esses dois, né, Iago Felipe e o Raul Gustavo, eles mostram que não estava conseguindo jogar. O Raul Gustavo foi por questão de contusão, mas o Iago Felipe estava meio que esquecido com o Renato Paiva. Com o Rogério Ceni, eles mostram, né? Eles mostram para o treinador, mostram para a torcida que eles podem dar mais. É o suficiente? A gente não sabe. Mas hoje o Iago Felipe mostrou que pode dar mais, né? Agora, claro, isso deu certo hoje. Eu acho que o Rogério Ceni só precisa entender que da fila do Bahia, para mim, o Acevedo, nesta temporada, está à frente do Iago Felipe das opções. Né? O Acevedo, para mim, já fez por merecer mais chances do que o Iago Felipe. Mas é o ponto de partida, agora é com o Rogério Ceni. É com o Rogério Ceni. Hoje deu tudo certo, ele foi muito bem, mas a responsabilidade também é dele. A responsabilidade vai ser dele. Hoje ele assumiu o risco, né? Na minha opinião, ele assumiu o risco. Eu acho que o Rogério Ceni quis mostrar que ele é de grupo, quis mostrar o oposto do que a imprensa falou quando ele protegeu o Everaldo. Para mim é muito nítido, não tem outra explicação. Conhecendo o Rogério Ceni que eu conheço, Rogério Ceni que faltava atravessar o campo quando o centroavante do time dele, quando ele jogava pelo São Paulo, perdia esse tipo de gol, faltava arrancar o filho dentro do campo. Então, ele hoje mostrou que vai ser um cara pacificador. Até quando? A gente não sabe. Né? A gente não sabe. Mas é o Bahia que hoje traz esperança de volta ao torcedor. Né? Então, começa muito bem. É uma boa largada do Rogério Ceni, né? Boa largada do Rogério Ceni. Eu acho que esses dois jogos, o objetivo é esse mesmo. A gente não pode também cobrar um Bahia muito eficiente, muito vistoso de campo. Eu acho que contra o Santos também, né? Contra o Santos também, apesar do jogo ser em casa, acho que a torcida tem que ter esse entendimento. O Santos, né? O Bahia vai jogar em casa, vai ter a torcida, mas eu acho que você precisa entender um pouquinho. O Bahia precisa ser inteligente nesse jogo contra o Santos. Né? O Bahia precisa ser inteligente nesse jogo contra o Santos, porque é um jogo que vale muito. Vale tanto, Edu, que o Bahia pode até, né? Que o Bahia pode até, assim, entre aspas, abrir mão um pouco da sua identidade de jogo. Porque o jogo contra o Santos, como é concorrente direto, quando você vence, você joga o seu adversário lá para baixo. Então é jogo para vencer. Vence esse jogo, aí o Rogério Ceni vai ter 12 dias. Aí, a partir daí, é com o Rogério Ceni. Aí, a partir daí, é com ele. Claro que a responsabilidade já é dele, mas eu digo assim, aí ele pode ousar mais, aí ele pode propor mais, porque contra o Santos não há negociação. Tem que vencer. Contra o Santos, o que interessa são os 3 pontos. Né? São os 3 pontos. Então, nessa obrigatoriedade inicial do Rogério Ceni, ele sai aprovado. Né? Ele sai aprovado. Né? A gente sabe que ele assume no momento de pressão, né? Reta final de competição, faltavam 12 jogos, aliás, faltavam 16, agora vão faltar 15, né? Vão faltar 15, e o resultado eu acho que vai dar essa confiança e vai dar essa casca. O Rogério Ceni, com esse resultado, ele ganha, né? Ele ganha o respaldo, né? Já tem o respaldo da torcida, ficou muito claro que a chegada do Rogério Ceni reacendeu de novo esse acreditado, o do Bahia já estava desanimado já, porque não via evolução, né? Não via evolução. E aí, Wendel, e outra coisa, e eu achei que o resultado também é importante pelo seguinte, às vezes mostra que você tem que dar um passo atrás, né? Boa parte do jogo eu não conferi a estatística final, mas o Bahia não teve maior posse de bola, né? Diferente, mas o Bahia teve os 3 pontos, e o Bahia foi o time que jogou melhor. Porque nem sempre ter a posse de bola significa que você joga bem.
o Bahia teve menos posse de bola e o Bahia massacrou o Curitiba. Fosse uma luta de boxe, o Curitiba estava nocauteado, porque teria apanhado tanto que estava sangrando até agora. Então, o Bahia nocauteou, assim, em termos de volume. Né? Não foi volume de ficar aquela bola de um lado para o outro, tocando para o Marcos Felipe. Foi que eu digo volume mesmo, de chute mesmo, de possibilidades reais de gol. E também, assim, Wendel, eu acho que mostra alguns conceitos. Porque a gente que assiste futebol, e de tanto assistir futebol, né, o Paiva falava muito sobre essa questão, né, que ele podia ter os erros deles, mas ele duvidava que alguém ali naquela sala entendia mais de futebol do que ele. Então o Paiva foi muito arrogante, e o Paiva, durante todo o seu trabalho, eu me lembro contra hoje, eu me lembro da estreia da Copa do Nordeste contra o Sampaio Corrêa, o Paiva falava, não, é começo de trabalho, o trabalho vai fluir, depois da derrota para Fortaleza de novo, não, quando o Brasileirão começar, a gente vai depois de 6-0 para o esporte. Então, o empate para o Fluminense do Piauí, então foi vexame e mais vexame, e o Paiva sempre com a mesma desculpa do tempo. E aí, quando o Rogério Ceni chega, após 3 treinos, né, assume no meio de janela e consegue já ter alguma identidade, então ele também cai por terra aquele argumento do Paiva de tempo, de paciência. Eu sei que tem que ter tempo, a gente sabe no longo prazo. Só que existem algumas coisas que precisa começar. E começar na Série A é fazer 44, 45 pontos. A Série A não espera você, deixa o time entrosar, e depois deixa eu fazer aqui um jogo brilhante, deixa eu fazer a filosofia do não. A Série A não espera a filosofia, não, Eder. A Série A pega os 4 últimos e joga para a Série B. Fala, ó, sua filosofia aqui vai para casa, depois você volta para a Série A aqui. Ó. Então é isso. Então o Bahia precisava disso, precisava de resultado. Futebol é resultado. Claro que o resultado pode ser conquistado de N maneiras, né? De N maneiras, mas assim, eu gostei porque o Rogério Ceni, ele, de uma forma indireta, ele valorizou o elenco. E ele se arriscou, inclusive, então o Rogério Ceni passa uma mensagem interessante de grupo, justamente desconstruindo o que se falava do Rogério Ceni. Então o Rogério Ceni foi muito inteligente, assim como tem se mostrado. O Rogério Ceni, quando ele dá a coletiva, todo mundo ficou, não, poxa, o Rogério Ceni tá massa, gostei da entrevista dele, deu uma entrevista pacificadora, brincando com Baraúna, brincando com o pessoal ali da imprensa, né, uma entrevista leve, só que o Rogério Ceni se arriscou pelo grupo. Hoje, eu não tenho dúvida que o Rogério Ceni abraçou o Iago Felipe, abraçou o Everaldo, abraçou o Raul Gustavo, dando a opção quando a torcida pediu o Gabriel Xavier, né, quando a torcida pedia o Acevedo de volta, ou outro meia, né, quando a torcida pedia o Ratão, ou qualquer outro centroavante. Então, hoje, o Rogério Ceni ele se arriscou pelo grupo, ele mostrou que está pronto, sim. Diferente do Renato Paiva, eu sempre falava isso aqui, não é porque o Paiva saiu que eu vou falar que é um péssimo treinador. Eu só falava isso, que o Paiva não estava pronto para treinar o Bahia. Acho que o Bahia se precipitou. Eu acho que o Bahia não valorizou o Paiva. O Bahia se diminuiu quando aceitou o Paiva para tocar um projeto grandioso como esse, de grande responsabilidade. Eu acho que o Rogério Ceni tem esse tamanho. Acho que o Rogério Ceni tem sim esse tamanho. E quem diz o contrário, para mim, tá sendo não verdadeiro. O cara pode chegar assim e falar: eu não gosto do Rogério Ceni, eu não quero o Rogério Ceni. Agora você não pode falar que o Rogério Ceni não tem tamanho. Porque a gente se impressiona muito fácil com poucas coisas, né? Tipo assim, não estou aqui desconstruindo. Eu gosto do Diniz, por exemplo. Mas a gente não pode nem comparar a trajetória vencedora do Rogério Ceni. Porque futebol é isso também, é vencer também. Claro que tem que ter o trabalho. Mas a gente não pode nunca fechar os olhos para outra. Se é trabalho, então tudo bem. Não pode fechar os olhos para o trabalho que o Rogério Ceni fez no Fortaleza. Aí tem gente, mas é fácil ser campeão do Flamengo. E por que outros não são? Porque ganhar o Carioca Flamengo vai. Por que o São Paulo não ganha? Por que o Vitor Pereira não ganhou? Por que o Paulo Souza não ganhou? Então, tipo assim, a gente também quer desconstruir. Então, eu acho que a gente também tem que reconhecer. E eu sempre falei isso. Sempre falei isso. Pode ser que ele se perca. Mas, para mim, dessa nova geração, junto com o Diniz,
mas eu acho que o Rogério Ceni está mais pronto que o Diniz, porque o Rogério Ceni, para mim, ele tem mais, pelo sofrimento que ele teve, pela pressão que ele passou na carreira, inclusive, ele tem mais opções do que o Diniz, né? O Diniz é mais aquele cara convicto. O Diniz é um Paiva melhorado. Eu acho que o Diniz, por exemplo, hoje está acima do Paiva. Tá acima do Paiva, mas a convicção dele é do Paiva. Ele vai com sua convicção, perde com sua convicção. O Paiva perdeu com sua convicção, só que entende que o futebol ele é um jogo flexível, né? É um jogo que muda, né? Ele muda a cada jogo, ele muda a cada campeonato. Então, é isso. Então, assim, destacar o resultado, destacar também o trabalho do Rogério Ceni, porque tem gente que fala, treinador não ganha jogo. Ganha jogo sim. Porque senão, hoje o Bahia não ganharia, porque o elenco que ia se mostrar incapaz, e não foi isso, o elenco se mostrou capaz, tanto é que venceu, e o Paiva não estava conseguindo. Então, eu acho que é um conjunto, sim, de tudo, de torcida, de jogador, de treino, de empenho, né, de desempenho, e o treinador tem sim a identidade, porque ele escolhe o esquema de jogo, ele escolhe os jogadores que vão a campo, né? Então é isso. É um trabalho somente início, vai ter os perrengues, sim, vai ter teimosia, sim, também, mas eu acho que o Rogério Ceni é, sim, um treinador pronto para fazer essa transição do Bahia, né? Para fazer essa transição do Bahia. E outra coisa que a gente precisa entender, né? O Rogério Ceni, quando chega no Fortaleza, o Fortaleza não tem o tamanho, o Fortaleza não tem nem de perto o tamanho do que é o Bahia que o Rogério Ceni chega. Então, quando o Rogério Ceni chega no Fortaleza e muda o Fortaleza de patamar, apesar de muitos acharem, mas foi a Série B, foi Copa do Nordeste. Era o que era possível, o que era viável o Fortaleza. Nesse Bahia, o patamar é outro. É Sul-Americana, é chegar a Libertadores, é chegar a parte do Brasileirão, né? Então eu vejo que o Rogério Ceni chega mais pronto, né, a esse Bahia do que quando chegou ao Fortaleza. Em proporções iguais, mas em patamar bem diferente. Né? O Bahia já está acima do Fortaleza. Só que o Bahia precisa subir mais. E eu acho que o Rogério Ceni ele tem esse perfil, né? Ele tem esse perfil, até porque é um cara muito trabalhador também, né? Muito trabalhador, só que de muito mais vivência no futebol. Então, bom resultado para o Bahia, boa estreia, e agora é jogar em casa para vencer contra o Santos.